Senhores Deputados, vamos então dar início à nossa audiência, à Associação de Empresas de Software Open Source Portuguesas. Queria dar as boas-vindas ao Sr. Presidente, Gerardo Lisboa, e ao Sr. Vice-Presidente, Paulo Ribeiro. Informar que estão representados neste momento em sala os grupos parlamentares do Partido Socialista e da Iniciativa Liberal. Porventura, outros senhores deputados e outros grupos parlamentares poderão juntar-se a nós no decurso da nossa audiência. Queria informar também que a nossa grelha de tempos prevê 10 minutos iniciais para uma intervenção inicial. Depois, cada grupo parlamentar terá 3 minutos para uma intervenção e a Associação terá mais 10 minutos para responder às questões colocadas e para, eventualmente, acrescentar mais alguma questão que entendam como pertinente. Juntou-se, entretanto, a nós o Sr. Deputado Hugo Carvalho, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, pelo que é mais um grupo parlamentar representado nesta audiência. Dito isto, 10 minutos para uma intervenção inicial. Faz favor, o tempo conta ali naquele cronómetro. Está assim. Em nome da Associação Portuguesa, a Associação de Empresas de Software Open Source Portuguesas, tenho a agradecer esta audiência. O propósito desta audiência é, digamos, retomar um bocadinho o contacto e o trabalho que já temos feito com a Assembleia, com os leitores, com os legisladores e com os grupos parlamentares, com os quais já colaborámos no passado em termos da legislação sobre normas abertas, sobre contratação pública em termos de tecnologia, e trazer-vos, enfim, um bocadinho da atualização do que a Associação está capacitada para vos ajudar e para, portanto, capacitar-vos a ter mais dados para poderem legislar em consciência. Hoje em dia não há setor da economia que não dependa de software e desse software, das últimas medidas, 70% a 80% é baseado em tecnologias open source. O que significa que não há qualquer recanto onde haja tecnologia que não tenha uma componente open source. No entanto, o tema ou a temática do open source tem estado ausente do discurso político e das decisões políticas em Portugal e na Europa, e estamos aqui para vos alertar para que essa lacuna pode ter impactos bastante prejudiciais na economia, tendo em conta, referindo a um último estudo da Comissão Europeia, que o software open source tem um impacto de 10 mil milhões de euros na economia europeia e, portanto, enfim, a falta de contribuição e análise sobre o que se passa em termos de open source pode ser prejudicial. Digo isto porque, por vezes, não são as leis em si, mas a forma como são articuladas, que podem colocar alguns aspectos menos interessantes e que podem bloquear de todo uma atividade económica que funciona de uma maneira um bocadinho diferente daquilo que tradicionalmente estamos à espera que funcione uma indústria. Os princípios do open source implicam liberdade, partilha e transparência. O que significa que tudo que é desenvolvido através das comunidades, de uma forma aberta, de uma forma transparente e também de uma forma que obriga à partilha. Quer isto dizer que todas as questões que estão subjacentes a plataformas de transferência de dados, de partilha de conhecimento e também algumas medidas sobre a forma como é adquirida a tecnologia, são impactadas de formas, se calhar, que o legislador não espera, porque há questões sui generis sobre a forma como a tecnologia ou este tipo de tecnologias se comportam. Por exemplo, no modelo de custeio de uma aquisição tradicional de tecnologia,
temos uma componente de licenciamento, ou seja, de um pagamento por uma autorização de utilização dessa tecnologia, que é uma componente muito importante do custo, e outra componente que tem a ver com a manutenção, com a instalação e com a adaptação dessa tecnologia ao cliente. No caso do open source, a parte do licenciamento desaparece. Temos apenas custos que são diretamente imputáveis a uma atividade direta no cliente, mas uma vantagem, e a razão pela qual o impacto na economia é elevado, são também custos que têm ligação direta às pessoas que as executam, ou seja, grande parte do valor que o adquirente de tecnologia paga para ter essa tecnologia, na realidade vai-se refletir em salários e, portanto, uma injeção direta de capital na economia. Portanto, quando estamos a falar de formas de aquisição em que, digamos, o fator preponderante em termos do cálculo do custo tem a ver com custos de licenciamento, o facto de todo este custeio se modificar de forma, elementar, faz com que, por exemplo, muitas das ofertas não possam ter sequer uma solução em open source. Por outro lado, tudo quanto tenha a ver com formas de partilha do desenvolvimento e de comunicação para, enfim, melhoramento do produto, são impactadas com tudo quanto sejam medidas que tentam, de certo modo, verificar ou correr sobre o intercâmbio de comunicações interpessoais. Na realidade, no movimento open source, não há distinção entre o que é uma comunicação para efeitos de trabalho, de desenvolvimento, e uma comunicação interpessoal. Os meios são os mesmos. E, portanto, há aqui algumas nuances que é necessário ter em conta quando se legisla sobre estes meios. Do ponto de vista da ESOP, a nossa visão é que um ecossistema de comunidades do código livre, dos dados abertos e das normas abertas potencia e salvaguarda os princípios que são da liberdade, da partilha e da transparência, que estão no centro do movimento open source e que se refletem depois em boas práticas de interoperabilidade, um grande palavrão, e da gestão da tecnologia. O que significa que esta questão de obrigarmos a haver partilha, a haver colaboração entre os parceiros, faz com que exista mais do que aquilo que se poderia pensar na aquisição da tecnologia. Imaginemos agora aqui um conceito que é: quando uma organização adquire tecnologias baseadas em open source, não deve estar à espera, ou pelo menos é nesse sentido que nós trabalhamos, não deve estar à espera de comprar simplesmente um caixote que liga e já está pronto a funcionar. Na realidade, o que está a fazer é entrar numa comunidade de criadores, de tecnólogos, em que tudo aquilo que faz também é passível de ser partilhado. O exemplo é, de repente, não está a contratar uma empresa que tem 10 ou 20 programadores para lhe fazer o programa e lhe corrigirem estas questões. Se calhar está a contratar uma empresa que tem 10 ou 20 programadores que estão disponíveis para corrigir e melhorar o programa, mais uma comunidade de centenas ou milhares de pessoas que estão por trás, que também estão interessadas nessa melhoria do produto em que estamos. Ou seja, estamos a comprar um pequeno veículo comercial, mas com uma equipa de manutenção de um porta-aviões. Isso não se reflete no preço, reflete-se numa atitude de partilha, porque a responsabilidade, quando falamos em open source, fala-se muito em termos de liberdade e de partilha, mas na realidade existe a outra responsabilidade, que é de partilhar, devolver à comunidade tudo quanto são as descobertas, os problemas, as melhorias que obteve, de modo a melhorar o produto
no total. E assim criamos uma verdadeira economia circular de melhoramento contínuo de produtos, de tecnologias e de boas práticas. Devo dizer que não é necessário ser-se programador, ser-se, digamos, um crânio da informática para entrar nestas comunidades, porque há muitos trabalhos que estão relacionados com a informática que requerem sempre colaboradores. Seguir as comunidades, geri-las, ajudar as pessoas a perceberem como se trabalha com um determinado produto, ajudar na documentação, na tradução. Tudo isso são tarefas que estão ao alcance de qualquer pessoa e, portanto, a colaboração nas comunidades é sempre livre, é sempre aberta. E o fator aqui fundamental é que uma comunidade open source é uma comunidade onde qualquer um pode entrar e perguntar: eu tenho um problema, alguém que me ajude? E haverá sempre alguém a dizer: sim, eu posso ajudar-te. Muito obrigado. Terminamos então os 10 minutos dedicados à intervenção inicial. Vamos dar início à ronda pelos grupos parlamentares. Começa o grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado o Carvalho, até 3 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com as minhas desculpas também pelo ligeiro atraso, estava noutra reunião, e os meus cumprimentos a todos os colegas e particularmente à Associação de Empresas de Software Open Source Portuguesas, a General de Lisboa e ao Paulo Ribeiro, que cumprimento e agradeço pela intervenção, que é uma intervenção que nós precisamos muito aqui no Parlamento e que vários partidos, particularmente o PSD, têm tido, que é de nós precisarmos de open source em muita coisa, devo dizer, mas particularmente na tecnologia. Nós já temos regulação de dados, nós sabemos onde é que estão os nossos dados guardados. Muitas vezes não sabemos tanto quanto queríamos sobre os nossos algoritmos, sobre os algoritmos das coisas que usamos em Portugal, e, portanto, quem trabalha neste mercado, que é um mercado que, já agora, e já vão perceber porque é que eu digo isto, porque tenho uma pergunta de facto para vos fazer, que é um mercado que, no fundo, foi feito para todos podermos participar, e especialmente para quem é empreendedor, para quem cria de novo e para quem cria em comunidade e em partilha de transparência, de normas abertas, do que nós devemos querer proteger para o futuro. Deve ser um mercado que valoriza tudo isso e, portanto, onde não existem garrotes. Portanto, a minha pergunta para vocês vai muito no sentido de perceber, já que vos cá temos, perceber se identificam, mencionaram 2 ou 3 vezes, se a memória não me falha, a legislação portuguesa e os passos que se podiam dar na legislação portuguesa. Eu depreendo logo que exista algo que queiram fazer ou gostavam que fosse feito do ponto de vista da contratação pública de software, de todas as instituições públicas e autoridades no país, mas também do que hoje temos como as regras de mercado, as regras que nós seguimos, devo dizer, enquanto comunidade europeia, porque nesta matéria, na matéria digital, em lato sensu, é difícil a Portugal legislar sozinho. Nós acompanhamos muito o que são as recomendações europeias e, portanto, com esta manifestação do interesse em ter-vos cá e em ter as empresas de open source de boa saúde e de estimularmos um mercado em que a concorrência livre exista e em que o mérito também seja valorizado. E nós tantas vezes vemos as ofertas de open source serem tão competitivas e os softwares serem tão bons. Eu próprio uso muita coisa open source e da qual não me queixo absolutamente nada, o espaço que nós devemos encontrar ou que podemos melhorar para as empresas que trabalham nestas matérias em Portugal e que criam investimento, empregos, novas ideias no nosso país e do nosso país para fora, porque também, se há coisa que vamos exportando também é tecnologia e serviços. E, portanto, a pergunta que tinha para vos colocar é, no fundo, se pudessem alterar uma pequena lista de coisas na legislação portuguesa, na forma como nós temos colocado as regras à nossa economia em Portugal, o que é que começariam por fazer ou o que é que entenderiam que poderia ser o papel do Parlamento? No meu caso, como partido da oposição,
pelo menos por enquanto, nesta matéria, agradecendo mais uma vez a vossa presença aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados e Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, coloca-me a questão, o Sr. Deputado António Faria, de porventura trocarem a ordem das intervenções, uma vez que o Sr. Deputado fez menção que tinha que sair mais cedo. Portanto, com esta disponibilidade, se quiser usar a palavra agora, dar-lhe a palavra na vez do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Deputado. Eu vou ser muito rápido, agradecendo desde já a terem vindo aqui hoje. Há três coisas que eu gostaria de perceber melhor e até se pudessem enviar mais tarde. Imagino que na vossa resposta não consigam dar resposta a isto tudo. A primeira é que alterações legislativas é que considerariam importantes para promover mais o software open source em Portugal. Quanto é que acham que o Estado português poderia poupar se recorresse mais a software open source, algo que hoje não acontece? O Estado português gasta imenso em licenças de software, algumas das quais poderiam facilmente ser substituídas por open source. Se tem um cálculo, uma perspectiva de quanto é que o Estado português poderia poupar nesse caso? E se veem algum bom exemplo de países europeus com uma legislação, dada a rede que fazem parte, qual é o país europeu que vem com uma legislação open source mais amiga e que tem fomentado mais a adoção deste tipo de software? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra então o Sr. Deputado António Faria, a quem também agradeço esta troca de ordem para facilitar os trabalhos. Sr. Deputado, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero, em nome do Partido Socialista, agradecer ao Sr. Presidente Gerardo de Lisboa e Vice-Presidente Paulo Ribeiro, da Associação de Empresas de Software Open Source Portuguesas, a apresentação feita para nos dar a conhecer a empresa, assim como os futuros projetos, quer em Portugal, quer na Europa. Este modelo quer dar a conhecer um sistema de software aberto, portanto livre a qualquer cidadão que perceba de programação, embora tivesse dito que não é preciso perceber muito, mas alguma coisa tem que perceber, obviamente. Aqui a primeira questão é saber se é necessário uma licença específica, uma vez que o sistema informático tem 4 objetivos bem definidos, que é a liberdade de utilizar o programa para qualquer fim, a liberdade de estudar o funcionamento do programa e de adaptar aos problemas de cada situação específica, a liberdade de distribuir o programa a terceiros, para que possam utilizar esse programa, e a liberdade de melhorar o programa e de tornar as modificações públicas em benefício de toda a comunidade. Até aqui parece-me tudo muito bem e vejo que este produto pode trazer benefícios quer para empresas, quer para municípios portugueses, ainda por cima numa altura em que muito se fala de modernização administrativa, não é? Aqui a questão que me coloca, mas provavelmente, e sendo a empresa que são, pensaram nisso, é um conjunto de empresas, que é a questão de perceber se, em termos de segurança, privacidade e controlo, estes processos foram todos adaptados à lei existente do RGPD, uma vez que esta plataforma é aberta a qualquer cidadão, ou seja, se os dados estão protegidos e não andam depois aí a circular livremente. Também perceber se existe algum constrangimento para que um programa desenvolvido na vossa plataforma possa ser utilizado por outros. E se tem algum caso de sucesso, provavelmente tem, que nos possam dar de exemplo de um programa produzido por algum dos vossos parceiros. E depois uma última questão é saber se, em termos de municípios, algum dos 308 municípios portugueses utiliza algum dos vossos produtos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora à ESOP, ao Sr. Presidente, para, em até 10 minutos, poder responder às questões colocadas e acrescentar o que achar por conveniente. Muito obrigado. Muito obrigado. Tentando responder mais ou menos em sequência, em termos de melhoramentos da legislação, devemos dizer que Portugal, em termos legislativos, é um exemplo europeu.
não é muito divulgado, mas quando falamos com os nossos congêneres europeus e mesmo com alguns técnicos da Comissão Europeia, digamos, há uma pequena estupefacção de não conhecerem esta nossa experiência, principalmente com o RNID, o Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital, e outros regulamentos sobre normas e dados abertos. E, portanto, nós já temos uma legislação que tem alguns casos interessantes. O que, se calhar, necessita é de ser atualizada e tornada um bocadinho mais robusta, uma vez que já tem 5, 10 anos em alguns casos. No entanto, uma das questões que foi aqui um bocadinho tema antes de começarmos esta sessão, é alguns obstáculos que existem em termos da contratação pública e o uso das plataformas e a forma de valorização, exatamente do custeio, que são ainda algum entrave e queremos que, mas que também é uma discussão que existe a nível europeu. E que requer um bocadinho mais de discussão com as diversas organizações envolvidas, o INPIC e outras entidades que, enfim, se preocupam com estas questões da contratação pública, no sentido de descobrirmos fórmulas melhores de fazer essa aquisição. Aliás, temos no nosso observatório da contratação pública, que fazemos se calhar há mais de 10 anos, em que percorremos todos os concursos públicos e tentamos classificá-los sobre se estão ou não dentro da alçada da lei em termos de cumprimento dos requisitos. Devo dizer que a classificação tem vindo a piorar ano a ano. No entanto, há novas abordagens que, se calhar, devem ser discutidas em sede própria, no sentido de melhorar estes sistemas de aquisição para os tornarem mais flexíveis. Devo dizer que aqui não pretendemos pôr o open source à frente de ninguém. Nós queremos que o open source possa concorrer em igualdade de oportunidades. E isso, pronto, é dentro do princípio de liberdade, igualdade e transparência. Nós queremos que haja sempre esse princípio sempre em mente. No entanto, também queremos chamar a atenção para o facto de, com o open source, há outras formas de aquisição de tecnologia que não passam pela simples troca financeira. Eu, em diversos eventos onde participo, sou frequentemente abordado por programadores, por pessoal das tecnologias, que se disponibiliza, que se oferece os seus préstimos para criar ferramentas, melhorar ferramentas que possam ter a ação direta nos organismos do Estado. Um dos exemplos era, por exemplo, criar um formato, digamos, uma estrutura, um esqueleto das páginas das câmaras municipais, de modo a que um cidadão que visite o sítio de uma câmara, quando vai a outra, vai encontrar o mesmo tipo de informação no mesmo local. Portanto, há aqui muita participação do cidadão que pode ser chamada, que está disponível, que se calhar não custa mais do que a forma de poder acolher, de fazer sessões, de fazer hackathons, de fazer prémios e concursos que motivem essa participação dos cidadãos. Cidadãos esses que participarão mais quanto mais notarem que os políticos, os poderes executivos, tomam nota, e os legisladores, naturalmente, tomam nota das suas contribuições e as valorizam. E, portanto, há aqui todo um conjunto de questões. E sem me esquecer, evidentemente, de tudo quanto pode ser feito em termos de financiamento, em termos de investigação, em termos da academia, que também cria valor em termos de novas abordagens tecnológicas. Portanto, há aqui todo um conjunto que escapa a esta forma de aquisição pura e dura, que, porventura, pode poupar ainda muito mais do que os cálculos que possamos fazer em termos de recuperação de valor. Também temos de ter aqui em consideração, e é por isso que torna esta questão de quanto é que pode o Estado ganhar na aquisição do open source, porque há um valor, exatamente, de alavancagem, pelo facto da maior parte do capital investido na aquisição de tecnologia é convertido em salários de população residente. O que também, abrindo parênteses, também é um dos fatores
de vantagem do open source é o facto de permitir mais facilmente fixar talento tecnológico nas localidades. Não estou a falar só nos grandes centros, estamos a falar em todo o território. Por exemplo, uma Câmara Municipal que investem nestas tecnologias mais facilmente vai captar técnicos que possam estar na orla dessas organizações e, portanto, melhorar a economia local. Falavam aqui de bons exemplos em termos europeus que podemos olhar. Pronto, temos a Estónia, que um pequeno país muito à semelhança do nosso, mas partiu de uma posição muito difícil, teve que inventar tudo de novo e, com isso, investiu muito no open source e é, digamos, um grande exemplo nessa área. Temos o governo alemão e alguns dos Estados alemães têm tido uma política estratégica em termos de apoio ao open source, que julgo que também será de seguir. E mesmo em termos do governo francês, houve várias iniciativas recentes em termos do repositório nacional de código-fonte das aplicações feitas pelo Estado, e, portanto, que é partilhado para fora, mas só para falar daquelas que são mais conhecidas nesta altura. Em relação a licenças e constrangimentos de uso, em termos do open source é preciso ter em atenção, e isso pode ser pedido em termos também do concurso, é que para já há diversos tipos de licenciamento, tal como existem licenciamentos fechados, há licenciamentos abertos, conforme o género de partilha de uso que se pretende. Mas um fator é importante: se é um produto que está sobre um licenciamento open source, significa que não há qualquer limitação na sua utilização. Portanto, grande ou pequeno, não pode, se é um licenciamento open source, não há limitação do uso. Em termos de municípios que têm sido exemplos nacionais de utilização do open source, temos de dizer que a ESOP tem, desde 2011, um prémio Abertura, que vem premiar organizações do setor público, mas também privado, pelo seu uso do open source. A grande maioria dos premiados têm sido organizações do setor público. No ano passado, o vencedor foi o Instituto Ricardo Jorge, com o Sistema de Gestão de Qualidade. No ano anterior foram as Águas do Norte, com o Sistema de Gestão de Processos e recolha, mas, digamos, há vários exemplos que nós sublinhamos nesse prémio. Mas em termos de câmaras, especificamente, acho que posso falar do caso de Abrantes, do caso de Barcelos, que têm sido pioneiros na utilização destas tecnologias. Tínhamos aqui... sim, há aqui um fator aqui, portanto, sobre... que em termos legislativos é algo que requer alguma atualização, que é a questão de aquisição de serviços de cloud. Ou seja, produtos e serviços que não estão alojados nas instalações do utilizador, estão sediados fora, em empresas, e a abordagem que é feita atualmente a nível europeu, não necessariamente só em Portugal, acaba por recair muito, ou a forma como são construídos os cadernos de encargos, acaba por recair muito em grandes fornecedores, quando na realidade há espaço, com algum cuidado na construção dessas contratações, há espaço para todo um conjunto grande de fornecedores, em especial nacionais. E, aliás, fazemos parte de um projeto com a Associação Espanhola de Startups e a comunidade de Startups portuguesa, que é a Comunidade 351, brevemente uma associação,
que é o projeto nubes.red ou nuvempt.org, no sentido de promover os serviços de fornecedores de cloud, enfim, nacionais, no caso espanhol, dos espanhóis, no caso português, dos portugueses, e isso também relacionado com a Associação Euclidia e a CISP, que são associações dos fornecedores de cloud europeus. Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que temos alguma tolerância. Se o Sr. Vice-Presidente quer acrescentar alguma coisa. Já agora, se me disse. Faz favor, com alguma tolerância. Rápidas. 2 minutos. Primeiro, reforçar aqui algumas coisas que o Gerardo disse e agradecendo, de facto, a oportunidade. Primeiro é o impacto económico. O Gerardo referiu aqui a questão do estudo europeu que avalia em 10 mil milhões de euros o contributo do open source para a economia europeia, mas há um outro dado muito interessante que é o fator de multiplicação do investimento em open source. Ou seja, por cada euro investido em open source, qual é o impacto na economia? E é 4 vezes. Ou seja, não há muitos investimentos que tenham uma taxa de retorno para a economia e para a sociedade como tem o investimento em open source. E, portanto, isto é um fator a terem atenção em termos económicos, não é? Em termos públicos, o fator de poupança é evidente. Há vários estudos que apontam nesse sentido, mas há uma coisa que é muito simples e pegando nas suas palavras, que é o fator multiplicativo, ou seja, o que é que acontece aqui? Nós, muitas vezes, andam todos os organismos da administração pública a gastar, entre aspas, dinheiro nas mesmas coisas. O open source, pelo potencial que tem de partilha, permite rentabilizar investimentos. E o que tem acontecido hoje, e que é a realidade, é que a administração pública portuguesa ainda está muito numa perspectiva perante o open source de utilizador e não de membro ativo da comunidade, ou seja, de alguém que se envolve, de alguém que beneficia, mas que também oferece. Eu costumo dar este exemplo. Se eu for um programador de uma organização da administração pública e tiver desenvolvido um bocadinho de código, ou uma tradução, ou um documento que queira dar de volta à comunidade, eu não posso. Mesmo que essa comunidade sejam outros organismos da nossa administração pública. Eu não posso. Porquê? Porque a propriedade intelectual daquilo que eu desenvolvo, daquilo que eu faço, seja eu um funcionário público, seja eu um funcionário de uma empresa privada que está a trabalhar para um organismo da administração pública, eu não posso contribuir de volta com isso sem que haja uma autorização expressa da organização para a qual eu trabalho para que eu possa devolver isso à comunidade. E se vocês forem ver o número de organizações da administração pública que autorizam que esse contributo seja dado de volta, é praticamente nulo, inexistente, porque há um desconhecimento muito grande das implicações que isso pode ter e dos riscos que isso pode ter. Portanto, se há matéria legislativa onde nós poderíamos intervir, era, por exemplo, nesta matéria. Permitir, não só que ao nível das empresas privadas, mas ao nível, sobretudo da administração pública, que haja uma melhor regulamentação que permita que aquilo que é o know-how, que é criado e desenvolvido em cima do open source, na administração pública, possa ser devolvido de volta à comunidade. E isso é muito importante, não só para o desenvolvimento das comunidades, mas para também o benefício dos outros organismos da administração pública. Citar o exemplo das câmaras municipais. Temos mais de 300 municípios. Não teriam os municípios a ganhar se aquilo que é desenvolvido com base em open source no município pudesse ser facilmente tomado conhecimento e reutilizado pelos outros 306 municípios? Que é, aliás, o que eu acho que é evidente o potencial de poupança. Eu acho que isso é evidente. E só para terminar, com o último ponto que tem a ver com a legislação. De facto, Portugal tem sido, e eu próprio muitas vezes tenho apontado Portugal como um exemplo a nível europeu em matéria de legislação nestas áreas, mas o que é verdade é que nos últimos anos parámos no tempo. E tem havido muito pouca iniciativa legislativa nesta matéria, para não dizer nenhuma, não é? Nós fomos pioneiros nas normas abertas, de facto, e continuamos a ser uma referência nessa matéria, mas, por exemplo, em termos de contratação pública, em termos de boas práticas de contratação pública nesta área, houve um conjunto de iniciativas levadas a cabo há uns anos esta parte, que tiveram a ver com o parecer prévio que a AMA tem que dar para a contratação pública de serviços e de soluções em tecnologias de informação, mas isso foi quase feito numa época em que ainda não havia serviços cloud, como há hoje, portanto, estão completamente descontextualizadas e desatualizadas. Portanto, há um trabalho muito grande a fazer em matéria legislativa,
creio que pode ser trabalhada do ponto de vista legislativo, e aquilo que vocês podem ter é da parte da ESOP, porque a ESOP já deu provas disso, de colaboração, de disponibilidade e de abertura para colaborar em processos legislativos, seja ao nível da contratação pública, seja ao nível das normas abertas, seja, por exemplo, ao nível de cloud, não é? Para lá, digamos assim, do contexto europeu que temos, que eu creio que pode ser muito benéfico para o trabalho desta Comissão e da Assembleia da República, porque há, de facto, um conjunto de boas práticas assim entendidas e de iniciativas legislativas em curso noutros países, creio que Portugal poderia, e mesmo ao nível da Comissão Europeia, que eu creio que, e do Parlamento Europeu, que Portugal ganharia em poder também estar nessa linha da frente, porque tem impactos económicos e impactos sociais que eu creio que são reconhecidos. E muito obrigado. Se calhar demorei mais de 2 minutos, mas... Demorou mais um bocadinho, mas com a tolerância também que ainda estamos dentro do nosso tempo. Queria, em nome da Assembleia da República, em nome de todos nós, agradecer os contributos que nos trouxeram. Foi um gosto recebê-los. Naturalmente que os contributos que deram são sempre bem-vindos e são importantes para a nossa atividade parlamentar. Senhores Deputados, damos por terminada esta nossa audiência. Vamos ter já de seguida plenário. Muito obrigado. E sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado. Contem connosco também, para aquilo que pudermos ajudar. Exato.